A beleza e os traços únicos de pessoas com síndrome de Down são destaques na exposição que chama atenção para o potencial das pessoas com a síndrome. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos comemorar com a gente. Os quadros pintados por jovens da Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down fazem parte da mostra que está no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Estado. A exposição quer chamar atenção para as potencialidades das pessoas com alteração genética. Nossos filhos têm potencial e que eles precisam ser ouvidos, né? Então os talentos deles não é só na pintura, são várias habilidades que eles possuem, né? E que eles precisam ser ouvidos. Então por isso, né, o nosso slogan para o mundo todo é faça com a gente e não pela gente, né? Não fazendo caridade o tempo todo ou como se fosse um favor, mas como um direito que eles têm de estar sendo ouvido, né, e ter o seu lugar na sociedade. A Karina, que trabalha na casa, está com uma pintura exposta no Espaço Cultural. Ela atua como secretária legislativa na Assembleia e é um dos exemplos de que a inclusão é possível. Muita alegria, muita felicidade. Eu faço isso porque eu gosto bastante mesmo. Você se sente bem aqui? Me sinto muito bem, todos me acolheram aqui. A exposição é aberta a toda a comunidade e pode ser visitada até 31 de março no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Eles têm muito potencial criativo para o trabalho, para a vida social. E muitas vezes a sociedade não tem esse convívio, então acaba não sabendo como agir em algum momento ou outro, sabe? Então o objetivo é a gente estar sempre incluindo em atividades artísticas, enfim, no trabalho, no teatro, para que possam cada vez mais conviver na sociedade e estar presente. Santa Catarina comemora excelentes índices em notificação de doação e transplantes de órgãos, tecidos e células. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da SC Transplantes, registrou um recorde de 728 notificações de potenciais doadores em 2022. Em dezembro de 2022, Santa Catarina possuía uma fila de espera por transplantes de 1.062 pacientes ativos. No Brasil, no mesmo período, havia 53.989 pacientes na lista de espera por um transplante de órgãos. E dentro desse cenário, o estado catarinense apresentou o menor número de negativas de doadores no último ano, segundo a Associação Brasileira de Transplantes. De um total de 728 potenciais doadores notificados no ano passado, apenas 141 famílias recusaram a doação. O número corresponde a uma taxa de negativas de 28%. Os resultados de doação e transplante de 2022 representam para o estado de Santa Catarina uma conquista muito importante. Na era pós-pandemia, quando todos os estados brasileiros tiveram redução do desempenho de doação e transplantes, nós voltamos a conquistar resultados praticamente iguais ao do pré-pandemia, sendo que o início de 2022 foi marcado ainda pela existência da pandemia. Então, o número de doações avançou muitíssimo, foram quase 330 doações. A taxa de não autorização familiar foi inferior a 28%, num cenário brasileiro de 47% de não autorização familiar, e a efetivação superou 40% como a melhor do Brasil. Tudo isso é resultado da solidariedade do povo de Santa Catarina e de uma metodologia de gestão do Sistema Estadual de Transplantes que faz de Santa Catarina líder por 14 dos últimos 18 anos, líder isolado em doação de órgãos para transplante. De acordo com o coordenador, os resultados alcançados no território catarinense é fruto de um constante e intenso trabalho desempenhado pelo SC Transplantes. Ao longo das últimas 2 décadas, a entidade coordenou o treinamento de equipes profissionais visando aprimorar habilidades na busca da conscientização das famílias
para a autorização da doação. E essa educação é feita com cursos que são planejados e orçados ano a ano. Nós temos um orçamento fixo que vem crescendo de capacitação e de cursos das mais diversas etapas do processo de doação e transplantes, e com isso conseguimos manter as equipes atualizadas e treinadas para fazer a melhor aproximação possível com as famílias dos potenciais doadores e com os doadores. E além disso, temos uma rede incrível de logística com suporte de todos os veículos públicos, sejam eles terrestres ou aéreos, e acrescido a isso ainda a contratação de aeronaves privadas que nos apoiam, uma logística impecável, a melhor do Brasil. De acordo com os dados, somente o estado do Paraná alcançou o mesmo resultado. No país, a taxa de negativa de famílias foi de 47%, a mais alta nos últimos 10 anos. O governo federal começa a pagar o novo Bolsa Família, com valor médio de R$ 670. As famílias receberão um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. O Planalto estima que 694 mil famílias que estavam fora da lista de beneficiários entrarão na folha de pagamento. O programa foi reformulado pelo governo e entrou em vigor em 2 de março, a partir da publicação de uma medida provisória no Diário Oficial da União. O programa prevê ainda o pagamento de um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Segundo o governo, 8.900.000 crianças nessa faixa etária recebem o dinheiro já neste mês, o que representa um investimento de R$ 1.330 bilhões para o grupo. Com isso, a folha de pagamento de março tem o maior valor da história. Devem ser investidos um total de R$ 14 bilhões em mais de 21 milhões de famílias beneficiárias. E no ano de 2023, o impacto do novo programa é de quase R$ 175 bilhões no orçamento da União. A medida provisória do novo Bolsa Família precisa ser aprovada até 120 dias pelo Congresso Nacional. E caso não seja, o programa que atende famílias com renda per capita, classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, deixa de existir. Pesquisadores monitoram o comportamento de onças na Amazônia. Em março, o nível dos rios sobe e os felinos passam a se abrigar em árvores. Este pequeno buraco no meio da floresta amazônica está sendo aberto para a instalação de uma armadilha, mas é uma armadilha do bem. O objetivo é capturar onças que vivem na região do Médio Solimões para entender como elas se comportam e, desta forma, criar dados que ajudem na elaboração de estratégias de conservação da Amazônia. Após a instalação das armadilhas, os pesquisadores retornam ao local pelo menos 6 vezes ao dia para verificar se algum felino ficou preso. As onças capturadas passam por avaliação de saúde e recebem um colar equipado com GPS. Desta forma, são acompanhadas e observadas em tempo real pelos pesquisadores do Instituto Mamira-Uá. Nós instalamos o rádio colar com GPS VHF, coletamos amostras biológicas, como sangue, fazemos a biometria e fotografamos para a identificação do indivíduo. Após o término de todo o procedimento, nós fazemos a reversão parcial da anestesia para que o animal se recupere mais rápido, seja mais seguro para ele. E a equipe acompanha até o animal se deslocar para a mata. Este é o colar GPS que vai ser colocado no pescoço da onça pintada e que vai nos trazer as localizações do animal. É através dessas localizações que nós podemos estudar o movimento, o uso do hábitat desses animais. O colar ele tem 2 sistemas principais, o sistema GPS, que pega a localização hora a hora e a gente consegue via satélite essa informação diretamente no computador, e o sistema de rádio VHF, que nos permite procurar a onça com uma antena na própria mata para entender padrões comportamentais mais complexos e mais específicos. Por exemplo, através dessa tecnologia, através desse tipo de estudo, foi que nós conseguimos descobrir, o trabalho do Emiliano Ramalho,
que as onças na cheia não deixam a várzea do Mamirauá. Elas vivem em cima das árvores por até 3 a 4 meses, enquanto toda a floresta está alagada. Há mais de 10 anos, o Instituto Mamirauá monitora grandes felinos na Amazônia, especialmente na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas. Ao longo deste período, 16 onças foram acompanhadas e os dados coletados ao longo desta década ajudam a elaborar políticas de preservação da Amazônia. Com esse tipo de dado, a gente consegue calcular o tamanho da área de vida, que é muito importante na conservação desses grandes predadores. Nós conseguimos entender qual a dinâmica que ela está tendo, né, de movimentação à medida que a água vai subindo aqui na mata de várzea, se ela tem alguma preferência de hábitat, se ela se aproxima ou se afasta de determinadas comunidades. Esse tipo de método permite que a gente enxergue essa ecologia desse animal que de outra maneira é muito difícil de a gente ter acesso. O primeiro felino capturado em 2023 é essa onça pintada preta. Se trata de um macho de 61 quilos que tem cerca de 6 anos. A onça foi apelidada de Lula e, após passar por avaliações, retornou ao habitat natural. Ela recebeu um colar que, depois de 1 ano, se soltará automaticamente. A equipe segue em campo até o fim do mês e vai tentar capturar mais 5 onças. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde 1999, o Instituto desenvolve programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvimento social na Amazônia. O presidente Lula relança o programa Mais Médicos e afirma que não há investimento maior do que salvar uma vida. A iniciativa vai ampliar o atendimento, principalmente em áreas carentes. 5.000 vagas para a contratação de médicos serão abertas ainda este mês através de edital. Outras 10.000 serão ofertadas em contrapartida de recursos das prefeituras. Desta forma, o custo dos municípios será menor. A nova versão do programa Mais Médicos também prevê bolsas para os profissionais se especializarem. Além disso, os médicos formados pelo FIES receberão incentivos e poderão abater os valores da dívida do financiamento estudantil. Serão 5.000 vagas para médicos no primeiro semestre e mais 10.000 vagas no segundo semestre de 2023. Essas vagas contam com a contrapartida dos municípios brasileiros, as 10.000 vagas. Os médicos que já estão em programas de provimento terão a continuidade de suas atividades e os que ingressarem no Mais Médicos terão incentivos para a realização da prova de títulos de sociedade médica. O governo federal pretende atender até 96 milhões de brasileiros com a contratação de 28.000 médicos até o fim do ano. O investimento previsto é de 712 milhões de reais. O Mais Médico votou porque a saúde não pode ser refém de teto de gastos, juros altos ou cortes orçamentários, em nome de um equilíbrio fiscal que não leva em conta o bem mais precioso que existe, que é a vida humana. O Mais Médicos é uma estratégia do governo federal para levar profissionais de saúde às áreas mais remotas do Brasil, como cidades no interior do país ou periferias de grandes capitais. Criado em 2013, o programa foi alvo de muitas críticas ao longo dos anos por causa da contratação de médicos cubanos e o método utilizado no pagamento destes profissionais. Por isso, nesta segunda-feira, durante o lançamento da nova versão do programa Mais Médicos, o presidente Lula destacou que os médicos brasileiros serão priorizados, mas não descartou a contratação de estrangeiros. Porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Agora, previsão do tempo. No sábado, em Pato Branco, será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Pato Branco, mínimas de 19, máximas de 29 graus. Em Francisco Beltrão, mínimas de 19, máximas de 30 graus. Em Foz do Iguaçu, mínimas de 23, máximas de 32 graus. E em Curitiba, mínimas de 18, máximas de 27 graus.
Já no domingo, em Pato Branco, será de sol com aumento de nuvens de manhã e com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Em Pato Branco, mínimas de 19, máximas de 26 graus. Em Francisco Beltrão, mínimas de 20, máximas de 26 graus. Em Foz do Iguaçu, mínimas de 23, máximas de 29 graus. E em Curitiba, mínimas de 19, máximas de 28 graus. E o Informe Região vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Voltamos às 11h30 na TV Nova Conexão. Tenha um bom dia.